Bem, já temos mais um. Vamos começar. Só queria começar lembrando que. Lembrando o seguinte. Estou compartilhando aqui minha tela. Na disciplina que está disponível no Moodle, já estão disponíveis os dois arquivos correspondentes ao módulo ou a parte que eu vou lecionar da disciplina. Também no Moodle está o link da sala virtual, tá? Então vocês podem acessar pelo Moodle sem necessidade de ir no e-mail que eu mandei anteriormente, ok? Bom, então vamos retomar. Oi? O meu Moodle ainda não está funcionando, professor. Eu tento colocar o e-mail, mas não consigo Estranho, entrar. não tá não? Mas vamos ver Não. se você está matriculado. Você não tá não. Mas você consegue ter acesso ao módulo do IPRJ? Do quê? Você consegue ter acesso ao módulo do IPRJ? Eu, Não, acho que não. bom, né? É o seguinte, tá? Eu vou sair só para mostrar. A partir deste link, esse link você abre em qualquer, essa página você abre em qualquer computador, tranquilo. Aí você vai para administrador. Aqui você tem que criar uma acesso como visitante, sei lá, que tem alguma, criar uma conta. Assim que você cria uma conta, você vai acessar e vai entrar em todas as disciplinas disponíveis, tá? Todas as disciplinas que estão disponíveis. Você tem que procurar essa disciplina em questão. Mas você tem que fazer esse procedimento, me entendeu? Tem que ir nesse link, Ah, nesse site, qual é o nesse. site? Deixa eu te mostrar aqui. Tenho que sair para. Esse daqui. ead.iprj.org.br /módulo e você consegue acessar isso. Eu não sei como ninguém me avisou, mas tudo bem. Bom, Ah, entendi. Tá, vou fazer isso então. então tá bom. Então vamos dar continuidade, porque a aula passada não deu para acabar esta parte daqui. Então, vou falar sobre as isotermas, os diferentes tipos de isotermas e sobre as características das cistereses, né? Chegamos a que as cistereses podem ser de quatro diferentes tipos, que são classificadas como a H1, H2, H3 e H4. Amanda mandou uma mensagem dizendo que está na estrada. Tá, tudo bem. Bom, continuando então. Então, cada uma delas tem uma característica específica, né? E a interpretação sobre ela. De qualquer forma, as mais importantes são H1 e H2, porque representam mesoporos, né? Representam materiais mesoporosos. E uma delas é diferente da outra na característica da mesoporosidade. Lembrando que materiais podem ser microporosos, mesoporosos ou macroporosos. Microporosos que têm tamanho de poro abaixo de 2 nanômetros. Mesoporosos de 2 a 50 nanômetros. E macroporosos, aqueles que apresentam tamanhos de poros acima dos 50 nanômetros. Ok? Bom, então isso foi visto na aula passada. Isso aqui para chamar a atenção nessas duas isotermas, esses dois tipos de esterese ou lupes esterese, que diz as formas de loop do tipo H1 e H2 dependem de dois fatores. Quais são esses dois fatores? A diferença de tamanho entre as câmaras de poros esféricos e as passagens de poros de conexão. Então, aqui temos um tipo de poro que geralmente é tubular, um poro só, tá? É como um canal que atravessa a partícula de um lado até o outro. E esta isoterma se caracteriza por ter poros que têm garganta ou entrada
mais estreita do que o tamanho do poro, que é chamada de câmara de poro. Então, essa diferença entre esses dois, entre a diferença de tamanho entre essas câmeras e a interconexão, tá? Ou as passagens entre um poro que vai de um lado ao outro, mas com diferentes tamanhos de câmaras de poro. Cada uma com seus pescoços de poro, né? com suas regiões mais estreitas. E também se diferencia porque depende do número de passagens de poros versus as câmaras, né? Alguns vão ter mais passagens, os poros vão se interconectar mais. É por isso que esse isoterma é bem mais característica desse tipo de poro. Tá? Só para chamar a atenção a esse. Já este isoterma não, é característica de poros tubulares, né? Como aqui. Temos uma sílica mesoporosa, que vocês podem observar, esses são os poros. Tá? Numa imagem de microscopia eletrônica de transmissão, e um esquema de como são esses poros. Então a estrutura é mais ou menos esta. Né? Esse é um exemplo, né, de uma parcela, né, porque você nota que isso se estende, né, a uma quantidade maior de matéria. E esses poros são cilíndricos, e vão de um lado até o outro da partícula, e é por isso que apresentam dois braços de esterese que são verticais e bem paralelos. Tá? Então, essas sílicas apresentam este tipo de loop de esterese muito característico. Ok? E basicamente ela consiste no preenchimento, né? Primeiro na formação da monocamada, depois da multicamada, e com o aumento da pressão, que não é nada mais que a injeção de mais gás adsorvível, então esse poro vai sendo preenchido. Tá? Mas este loop de esterese da isoterma, de adsorção para o caso do nitrogênio, desaparece quando os poros atingem um valor muito pequeno, de 3,2 até 4 nanômetros. Ou seja, esta esterese some, né? A rigor, então, deveria ser até 2, né, os mesoporos. Mas quando está muito próximo de 2, a esterese desaparece. Já tem características mais de microporos e não de mesoporos. Então, geralmente esses poros são tamanhos que estão em torno de 20, 30 nanômetros, que é a faixa do tamanho da parede, né? de um lado até o outro. Ok? Bom, algumas estruturas características de sílicas mesoporosas podem ser de tipo poros transversais, né? Isso é possível de ser sintetizado. Aqui temos esses poros tipo câmaras, onde a entrada do poro é estreita e o corpo do poro é mais largo. Tá? E aqui um exemplo de como seria uma amostra, né? Por exemplo, um tipo de material, no caso uma zeólita, que apresenta características micro e mesoporosas. Então, vejam bem essas partículas. Tá? Identifica-se aqui numa região que não está identificada, que não assinala assim, esses redondinhos, senão no meio deles se encontrariam os microporos, que são difíceis de enxergar até na microscopia, não podem ser enxergados, só se enxerga microporos por esta técnica. Depois teríamos esses redondinhos, que seriam os poros, os mesoporos intracristalinos, tá? E depois teríamos os macroporos, que são os macroporos no caso de uma amostra formada por partículas de zeólita. Seria o espaço entre as partículas. Tá? Então, teríamos microporos, mesoporos e macroporos. E se estas partículas forem menores? Bom, ainda teríamos, e fossem ainda zeólitas, né, que é um tipo de material. A zeólita é um aluminosilicato, é um mineral que se encontra na natureza e se sintetiza em laboratório muito rapidamente. Na natureza leva muitos anos para ser formado, mas em laboratório você consegue sintetizar até em horas. Essa é a grande diferença. Então, o que acontece se essas partículas forem menores? Bom, ainda você teria os microporos da zeólita, tá? Provavelmente teria mesoporos, mas os macroporos e os mesoporos se confundiriam, porque ao diminuir o tamanho das partículas, você tem espaços menores que formam esses agregados. E esses espaços menores se tornam, de certa forma, uma espécie de porosidade. Tá? Só que ela é grande, né? Não chega ao tamanho dos microporos, senão estaria na faixa dos mesoporos e dos macroporos. Agora, se a gente imaginar que essas zeólitas
essas partículas podem ser suportadas. Suportadas é que elas são sintetizadas sobre outro material, né? No caso, é representado aqui por umas barras mais alongadas. Se você tem as partículas de zeólita sobre esse outro material suportado, então você teria ainda os microporos da zeólita, o suporte, e os meso e macroporos, que seriam os espaços entre as partículas. Aí surge uma pergunta muito interessante. E como seriam as isotermas desses materiais? Tá? Desses, especificamente. Porque a IUPAC classifica, né, as isotermas em 6 tipos. A 2 tem 2 subtipos A e B, e a 4 também tem 2 subtipos A e B. Tá? Mas isso, assim, do jeito que estão classificados, isso raramente se encontra de fato, né? Você encontra uma certa mesoporosidade nas zeólitas, ou às vezes encontra uma microporosidade nas sílicas mesoporosas e tudo mais. Então, não é assim, nem sempre a gente tem uma isoterma que identifica claramente um tipo dentro da classificação das isotermas pela IUPAC. Então você pode ter uma isoterma que é uma mistura de 2 tipos, né? É uma isoterma do tipo 1, que representa a microporosidade, mas apresenta esterese, tá? Característica da isoterma tipo 4. E ainda por cima, a esterese tem 4 tipos diferentes de esterese. Então, isso é para vocês se repararem que não é tão simples assim, às vezes, identificar o tipo de isoterma a partir desses 6 tipos que foram classificados pela IUPAC. Ok? Bom, falando um pouco do tamanho de poros e o potencial de adsorção. Então, a forma das isotermas de absorção de fluidos puros em superfícies planares e materiais porosos depende. Tá? Em superfícies planares, que não tem microporos, né? Depende da interação entre as forças de interação fluido-parede e fluido-fluido. Essas são as forças mais importantes. Há uma interação entre o fluido e a parede. Ou seja, a parede e o fluido vão ser... o fluido, o adsorvível, né, antes de se tornar adsorbato, ele é atraído pela superfície da parede. Okay? Por forças fracas, forças de Van der Waals, forças de London, forças de polo, entre outras mais. Ok? E também entre as interações do mesmo fluido. Então, o mesmo fluido se atrai as moléculas do fluido se atraem entre si. Então, elas acabam tendo uma interação entre elas, e essa interação é que caracteriza as diferentes formas de isotermas de absorção. Também devido ao efeito do espaço poroso confinado sobre o estado e a estabilidade termodinâmica dos fluidos confinados nos poros estreitos. Os poros, como já tinha mencionado, eles podem ser menores que 2 nanômetros, que são os microporos, entre 2,50 nanômetros, que são os mesoporos, e acima de 50 nanômetros. Então, é uma característica muito interessante, por exemplo, quando nós temos um microporo. Quando nós temos um microporo, algumas condições de potenciais prevalecem na hora desse microporo ser preenchido. Entenda que 2 nanômetros é um tamanho ainda grande para uma molécula de nitrogênio. Então, a molécula de nitrogênio vai entrar neste microporo. Agora, se temos 2 a 50 nanômetros, vai entrar muitas moléculas, no caso de ser nitrogênio ou gás adsorvível, né? Aquele que vai ser injetado no sistema para ele se fisiosorver na superfície do sólido. E no caso dos macroporos também, aí vai se precisar muito mais adsorvível. Bom, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, classifica, né, os poros pela sua largura interna, tá? Pela sua largura interna. Então, aqueles poros que têm uma garganta menor, eles não são classificados pela boca, nem pela entrada, senão pela parte interna. Tá? Que de fato, por isso temos esse isoterma do tipo H2, esse esterese do tipo H2, porque embora a entrada possa ser pequena, né, mas a parte do corpo, a câmara do poro, está nas dimensões do mesoporo. Okay? A largura do poro é definida como o diâmetro, no caso de um poro cilíndrico, e como a distância entre as paredes opostas, no caso de um poro em fenda. Então, só para termos uma ideia. Superfícies planas são consideradas não porosas, ou às vezes superfícies onde tem macroporos, que a gente já viu no esquema anterior,
são também considerados como superfícies planas. Macroporos podem ser os espaços entre as partículas, por exemplo. Essa é uma superfície plana. Observamos que o potencial de adsorção ele atinge um mínimo de estabilidade a uma dada distância entre a superfície do adsorvente e o adsorvível, para se tornar adsorbato. Então, atinge um mínimo de estabilidade. Então, os macroporos são tão largos que podem ser considerados superfícies planas. Já no caso dos mesoporos, o comportamento de adsorção nos mesoporos não depende apenas da atração da parede com o fluido, mas também das interações atrativas entre as moléculas do fluido. Tá? Por essa razão, a gente consegue ver que essas duas curvas de potencial de adsorção, elas se sobrepõem. Então, se encontra o mínimo de potencial de adsorção a uma dada distância. E, a partir disso, há uma interação entre as próprias moléculas do adsorvível, tá? Que vão interagir umas com as outras. Isso no caso de se adicionarem a uma camada, a uma segunda camada, como terceira camada, como quarta camada, até preencher o mesoporo. O comportamento de adsorção nos microporos é dominado quase inteiramente pelas interações entre as moléculas do fluido e as paredes do poro. Aqui já não vamos ter a interação fluido-fluido, porque é tão pequena a distância entre as paredes do microporo que não vai ter essa sobreposição desses potenciais de adsorção. Aqui vamos ter realmente a interação entre o fluido e a parede. E essas interações, repetindo, são as famosas forças de Van der Waals, características de fisisorção, da aderência de uma molécula por forças fracas, que não são forças assim, como ligação química, né? Que é o que se conhece como quimisorção. Fisisorção, ainda a molécula tem uma certa distância, né? Não gera as nuvens eletrônicas não se sobrepõem, porque não se forma nem ligação iônica, nem muito menos covalente, mas há uma distância, tá? Razoável para considerar isso como uma fisisorção, ok? Bom, então, como é que a gente identificaria uma isoterma do tipo 4, esterese H1, preenchendo o mesoporo? Porque esta isoterma é característica de um material mesoporoso, ou seja, um material que tem tamanho de poro entre 2 nanômetros até 50 nanômetros. Então, vamos considerar primeiro a região A, que vai até esse ponto, que considera-se que até aqui se forma a monocamada. Tá? Se assume que há uma única camada das moléculas do adsorvível que se aderem, né, à superfície do material, se tornando moléculas de adsorbato. À medida que se aumenta a pressão, porque aqui temos pressão relativa, mas este P0 é constante, este não muda. Ele depende da temperatura. Isso geralmente, se for nitrogênio gasoso, nitrogênio como gás, o adsorvível, vai ser a temperatura do nitrogênio líquido, e para essa temperatura tem uma pressão de saturação e é constante. Então o que se aumenta aqui é essa pressão, é a pressão do sistema, a pressão do fluido que interage com o material sólido. Então se aumenta esta pressão e vemos que há um aumento de quê? Do volume adsorvido. E esse aumento do volume do adsorvível, que se torna adsorbato, é para formar as múltiplas camadas, tá? A segunda, terceira, quarta camada, tá? Até se atingir o ponto C, onde vemos uma camada mais espessa, uma espessura de camada. A partir dali, há um aumento pronunciado de quê? Da quantidade de adsorvível que se torna adsorbato. Tá? Ou seja, começa a ser preenchido todo o poro. E há uma curiosidade bem interessante aqui, que o preenchimento se dá pela formação da condensação capilar. Ou seja, aqui há uma condensação capilar que se dá a uma pressão menor que a pressão de saturação, porque espera-se que quando se atinge a pressão de saturação, se formaria a primeira gota líquida, né, que é o ponto de orvalho, termodinamicamente falando. Mas isso acontece a uma pressão muito menor, não muito menor, mas menor que a pressão de saturação. E por que isso é possível? Porque falamos de condensação capilar num poro
quando não se atingiu a pressão de saturação, ou seja, quando eu estou igual a 1, que significa que a pressão do sistema ou a pressão do gás injetado é igual à pressão de saturação na temperatura de adsorção. É porque a condição para isso acontecer é que se forma um menisco, ou seja, há uma formação de que primeiro se junta aqui uma quantidade de moléculas e se forma um menisco. E a partir desse menisco, que tem uma característica meio esférica, ou digamos, de forma hemisférica, que é o melhor termo a ser usado, acontece o processo de condensação capilar, que é dominado pela equação de Kelvin. Bom, chegamos até D preenchido todo o poro, condensação capilar mesmo. Condensação significa que aqui está no estado líquido mesmo. É líquido, por isso condensação capilar. Depois acabamos acionando a bomba de sucção para remover, para diminuir a pressão, e com isso vai se removendo o gás para obtermos a isoterma de desorção, porque só a isoterma de desorção é que pode nos permitir enxergar o loop de esterese. Se não temos a isoterma de desorção, nós não podemos enxergar o loop de esterese. Tá? E com isso não podemos inferir que haja mesoporosidade no material. Então, com a desorção, vemos que as moléculas lentamente começam a ser removidas dos mesoporos, tá? do ponto E até atingir o ponto F, que é semelhante ao ponto B, onde temos multicamadas. Então, isso seria mais ou menos uma representação de que significa esta esterese, em termos físicos aqui, que não é nada mais do que o preenchimento do mesoporo, ok? E que esse fenômeno se dá por condensação capilar. Então, a condensação capilar é definida pela equação de Kelvin, onde este P é a pressão de equilíbrio, é a pressão do gás que interage com o sólido. Também temos que esta equação está relacionada com a pressão de saturação, obviamente, com o raio médio da curvatura do menisco. Por isso eu digo, quando se forma este menisco, então a pressão de condensação é menor que a pressão de saturação. Tá? Isto é um princípio físico-químico extremamente interessante. Então, toda a superfície côncava como esta, onde um líquido é depositado, ele não precisa atingir a pressão de saturação para condensar, para se tornar gás e passar para líquido. Ele simplesmente precisa ter este formato, e nesse caso falamos de uma condensação capilar. E capilar porque esse canal é de dimensões muito pequenas. Tá? Só para vocês terem um exemplo, né? Na natureza acontece muito isso no deserto. Por exemplo, quando a gente tem aqueles cactos, que são plantas que sobrevivem no deserto. Então, como elas sobrevivem? Porque no deserto a umidade é muito pequena, mas a superfície dessas folhas, dessas plantas, elas apresentam muitas irregularidades, onde acontece essa condensação capilar. Então, elas capturam, não precisa o vapor de água estar numa temperatura muito baixa, ou a pressão de saturação do vapor de água para condensar, mas essas superfícies conseguem, por ter essas características superficiais, formar uma condensação capilar, umas irregularidades parecidas como capilares, onde a água condensa. Por isso elas sobrevivem no deserto, tá? Apesar da baixíssima umidade. Então, se relaciona também com a tensão superficial, com o volume molar do condensado e com θ, o ângulo de contato contra a parede. Ok? Então, um líquido que molha a parede de um capilar terá uma interface líquido-gás côncava e, portanto, uma pressão de vapor, aquela pressão onde condensa um gás, menor no capilar do que na fase Buck, né? No que na fase Buck é a fase externa, fora. A condensação pode, portanto, ocorrer em capilares estreitos a pressões inferiores à pressão normal de saturação de vapor. Tá? Essa é uma característica bem interessante, porque graças a ela é possível condensar o adsorvível nos mesoporos e termos essa esterese que nos permite identificar a característica textural do material, ou seja, a presença ou não de mesoporos. Ok? Bom, com isso eu acabei a aula da semana passada. Agora vamos começar uma nova, ok?
Bom, vamos falar um pouquinho de mecanismos de adsorção. Ou seja, com todos os princípios até agora mencionados e um pouco sobre como acontece essa técnica de fissorção, que não é nada mais do que o procedimento de você colocar um fluido, uma substância fluida, geralmente gás, em contato com uma substância sólida, que é o adsorvente, para facilitar, em condições controladas, a fissorção de moléculas do adsorvível para se tornarem moléculas adsorvidas na superfície e, a partir disso, determinar a área superficial. Então, há duas teorias que são as mais importantes. Uma veio primeiro e a partir dessa inicial veio uma segunda que definiu de forma bem categórica um mecanismo de como, em função dessa isoterma que eu já mencionei, como é que é feita e quais são os tipos dela, se pode determinar a área superficial específica de um material, que a fim de contas é o que interessa de fato. Então, como é que se determina isso? Então, começamos com uma introdução básica. Estão escutando as sirenes? Dá para escutar? Aqui um barulho. Dá? Sim. Aqui é um barulho. Agora não. Bom, já passou, mas aqui é muito barulho. Então, bom, o sucesso das teorias cinéticas direcionadas às medidas de áreas de superfície depende da sua capacidade de prever o número de moléculas de adsorbato necessárias para cobrir o sólido com uma única camada molecular. O que significa, afinal de contas? Bom, se eu vou assumir que determinada pressão eu formei uma monocamada em toda a superfície do sólido, então é viável, a partir dessa característica, determinar a área superficial específica. Como assim? Bom, se eu sei que em determinada condição da isoterma eu atingi que todas as moléculas formadas, que a monocamada existe, ou seja, todos os espaços da área, todos os espaços expostos superficialmente do material, estejam cobertos por uma única molécula, né, do adsorvível, ou do adsorbato, dito melhor, então, a partir disso, eu posso determinar a área. Por quê? Porque eu só preciso saber a quantidade de gás nessa condição, a quantidade em mol. E se eu sei a quantidade em mol, eu preciso também saber, a partir da área transversal, né, da molécula, e o número de moléculas adsorvidas, a partir do número de mol e o número de Avogadro, eu consigo determinar a área dessa superfície. Então, é mais ou menos assim como funciona essa lógica. Então, eu assumo primeiro que há uma adsorção de uma monocamada molecular. Tá? Porque não pode ser você não pode ter uma região, uma parte da superfície sólida que não esteja coberta, senão não posso assumir isso, porque senão essa área não estaria sendo contabilizada. Aqui diz, igualmente importante é a área da seção transversal de cada molécula ou área efetiva coberta por cada molécula adsorvida na superfície. Então eu preciso saber essa área. Tá? E essa área já está catalogada, já existem tabelas, tamanho da molécula do átomo de argônio, de nitrogênio, de CO2, etc. Né? De vários adsorvidos, de vários fluidos que são utilizados. O mais comum é o nitrogênio. Tá? A área superficial, então, seria o produto do número de moléculas em uma monocamada completa e a área da seção transversal efetiva de uma molécula de adsorbato. Então, basicamente isso, né? É como se eu colocasse um monte de esferas, né? Imagina uma mesa, você coloca um monte de esferas que cobrem uma monocamada, em um arranjo hexagonal, porque é o melhor empacotamento que esferas podem estar, né? Podem se agrupar. E se eu sei a área, tá, projetada
tá? Da seção transversal dessas bolinhas nessa superfície de uma dada mesa, eu posso ter uma noção muito próxima da área dessa mesa. Tá? E isso mais ou menos é o princípio aplicado aqui. Então, só para entendermos um pouquinho aqui, então, temos uma superfície com a distorção de monocamada incompleta, os espaços que não foram preenchidos com molécula do adsorbato, e teríamos uma superfície com a distorção de monocamada completa, onde não resta espaço sem ter a distorção de uma monocamada. Então, assume-se, então, precisa-se assumir que se atinge essa monocamada. A partir dessa monocamada, precisamos só saber a quantidade de moléculas dessa monocamada e multiplicamos pela área da seção transversal de cada molécula e pronto, temos a área. Essa é a ideia. E, bom, a primeira teoria que ajuda, ou pelo menos a primeira tentativa que foi feita para utilizar esse raciocínio para determinar a área de uma superfície específica foi a isoterma de Langmuir, ou teoria de Langmuir, tá? Onde ela tem algumas condições específicas para isso. A primeira é, a dissorção não acontece além de uma monocamada. Então, o cientista Langmuir, ele diz, não podemos ter mais de uma monocamada. Então, assumimos que em determinado ponto da isoterma se atingiu a monocamada. Segundo, todos os sítios de adsorção são equivalentes e a superfície é completamente uniforme. Então, não há sítios preferenciais. Não existe isso, todos são equivalentes e a superfície é uniforme, completamente uniforme. A dissorção para um dado sítio é independente da cobertura superficial. Então, não há interações entre as moléculas. As moléculas não podem interagir uma com a outra. O que, de fato, não acontece bem assim, né? Porque já vimos que há interação entre molécula e molécula, né? Fluido-fluido e fluido-parede, né? Ou fluido-superfície. Mas ele teve que fazer essas suposições para chegar ao seu modelo matemático. Não há difusão superficial entre as moléculas de adsorbato. E a dissorção é completamente reversível. Então temos as moléculas do adsorvível, que quando não estão adsorvidas, elas estão na região bulk, né? E são moléculas do adsorvível, do fluido adsorvível, que pode ser nitrogênio, como eu falei, e que quando interagem com a superfície, pronto, com uma superfície equivalente, homogênea e tudo mais, elas se tornam adsorbato, tá? E que todas devem formar, as moléculas devem formar uma monocamada. Essa é a presunção inicial, essa monocamada. A quantidade adsorvida, tá? Tem um limite, tem um valor limite, né? Então, na isoterma de Langmuir assume isso, que há um ponto onde não pode ser assim, se atinge um limite. Esse limite indicaria que se atingiu uma monocamada. Essa é a condição. Isto é característica da isoterma tipo 1, que a gente já viu, né? A isoterma tipo 1 que é pronunciada, né? Que é um volume dissolvido grande, tudo mais. No caso da quimiosorção, sempre é um tipo de isoterma tipo 1. Tá? Isso aqui, quimiosorção é característica, porque se gera uma ligação química. Então, não se pode dissolver em cima de uma ligação de uma molécula quimisorvida. Não pode acontecer isso. Né? Já na fisisorção, sim, podemos ter uma camada em cima de uma camada. Mas isso só para deixar claro que ele assume isto. A possibilidade de calcular o número de moléculas na monocamada a partir da isoterma. Então, precisamos dos dados da isoterma para definirmos um ponto no qual a gente vai intuir, né? De fato não é um ponto bem específico, uma faixa, onde se assume que aí se tem a monocamada. Aqui se formou a monocamada, pronto. Tá? Aqui começa a ser coberta por uma parte da área do material e aos poucos vai sendo coberta toda a área até atingirmos uma monocamada. Tá? E dificuldades são encontradas quando são feitas tentativas para aplicar a área da seção transversal do adsorbato. De fato, assumir, por exemplo, se a gente assume uma região da área superficial do material como sendo uma região hexagonal, e sabemos que a forma de arranjo das moléculas do adsorbato na superfície, a mais compacta é a forma hexagonal. É a mais compacta. Tá? Isso que acontece na vida real. É o comportamento mais compacto de moléculas de um adsorbato se fisiosorberem na superfície do material. E quando comparamos essa área
das moléculas com a área de fato, então há uma certa discrepância. Diríamos que a área de fato, né, hexagonal vai ser maior, um pouco maior, um pouquinho maior, né? Estamos assumindo isso, né? Então, isso é muito complicado. Ter um valor absoluto é muito difícil. É muito difícil, mas há uma certa dificuldade. E além disso, se assumimos também de que temos degraus na superfície do material, temos buracos, temos cantos, temos quinas, temos uma série de imperfeições e irregularidades na superfície, onde de fato essa monocamada não vai ser tão perfeita dessa forma. Então há umas certas falhas nesse tipo, mas ela é válida, é muito válida. Langmuir descreveu isoterma tipo 1 com a suposição de que a dissorção era limitada a uma monocamada. Então ele partiu desse princípio. Então, tem uma monocamada e aplico a teoria cinética dos gases. Aliás, o princípio disso é a partir da teoria cinética, onde diz que o número de moléculas que atingem uma unidade de área de superfície é igual ao número de Avogadro. O número de Avogadro é o número de moléculas em um mol de substância. Tá? E esse número de moléculas é constante para todo mol de substância. O mol de água tem 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. O mol de oxigênio, o mol, tá? Tem 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas de oxigênio. E o mol de nitrogênio molecular tem 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas disso. Então é importantíssimo esse número de Avogadro para contabilizar o número de moléculas que de fato estão dissolvidas. Também esse número de moléculas que atinge nessa área, está relacionado diretamente com a pressão. Então, quanto mais pressão vou ter no sistema, quanto mais gás eu vou injetar no meu reatorzinho que eu mostrei na aula passada, então mais moléculas vão atingir a superfície, uma dada superfície do material sólido. Sobre a raiz de 2π, o peso molecular do adsorbato, a constante dos gases e a temperatura absoluta. Ok? Então estamos considerando que vamos atingir uma monocamada. Então essa é a teoria cinética dos gases. Agora vamos assumir, tá, como θ0, uma fração da superfície desocupada. E aqui estou colocando um exemplo desse θ0. Então, se tenho uma dada superfície que já está coberta por uma monocamada, que é a camada fisisorvida, então vamos ter um θ0 que é uma região que ainda não foi coberta. E definimos ela dessa forma. E como a teoria se sustenta na teoria cinética, né, a isoterma, o modelo se sustenta na teoria cinética dos gases, tá? E por isso faz todo sentido estarem embutidos aqui termos da equação do estado dos gases ideais. O número de colisões do adsorvível, ou seja, da molécula do fluido, o número de colisões com a superfície nua ou descoberta por unidade de área a cada segundo é dado por uma variação, ou diferencial de n com respeito ao tempo, de agora k, onde k vai ser igual a uma parte desta equação. A uma parte desta equação, tá? Essa parte aqui, a uma parte dela, tá? Vezes P, tá? Vezes essa região desocupada. Então, essa região que não tem adsorbato, essa região que está nua, que não foi coberta ainda. Então, esse número de colisões depende dessa região, tá? Dessa fração desocupada. Isso é uma fração, tá? Se é fração, ela vai de 0 a 1. Não pode ir até mais. Porque 1 é toda a superfície. 0, toda a superfície desocupada, né? 1. 0 é quando não tem nada de superfície desocupada. Então, esta variação... Então, diremos que as colisões é igual a essa constante, K, que representa, né, essa parte da equação, no número de Avogadro e tudo mais. A pressão, diretamente relacionada, e a área descoberta, a área exposta que não foi coberta por essa camada de moléculas, né? O número de moléculas que vai atingir e aderir na superfície, em cada área superficial, então vai ser dada por essa equação. Então, o número de moléculas que vai atingir, não, que vai adsorver ou fisisorver,
na superfície, depende deste K, que já sabemos que é esta equação de aqui, depende da pressão, diretamente da pressão, isso faz sentido, porque a pressão é gerada aqui, o aumento da pressão é gerado com mais injeção de gás, mais injeção de adsorvível, tá? Da área, da fração da superfície desocupada, ou seja, sem moléculas dissolvidas, e adicionamos aqui um termo, que é o coeficiente de condensação, que não é nada mais do que a probabilidade de uma molécula ser dissolvida na colisão, na sua colisão com a superfície. Então, aqui se define que é um termo cinético para a dissolção. Então, para dissolver moléculas do adsorvível, tá? Em uma dada área, por unidade de tempo, ela depende de K, da pressão, da região desocupada e da probabilidade de esse adsorbato, ou esse adsorvível, ao interagir com a superfície, ele de fato fica aderido, por isso chamado de condensação. Mas não é a condensação capilar que eu acabei de falar, senão outro tipo de condensação, se chama afisisorção, ou seja, ficou ali, a molécula ficou ali adsorvida. E da mesma forma como temos moléculas adsorvidas, temos também a desorção. É por isso que falamos do equilíbrio, né? O equilíbrio, quando se atinge a pressão do equilíbrio, significa que o mesmo número de moléculas que se aderem, né, na superfície é igual ao número de moléculas que saem da superfície. Tá? Se soltam da superfície. Então, a taxa na qual as moléculas adsorvidas deixam cada unidade de área de superfície é dada por essa equação, onde agora eu estou falando desta equação. O número de moléculas de adsorbato em uma monocamada completa de área unitária. Ou seja, já não estou considerando as moléculas que estão interagentes, senão as que já estão aí, já estão presentes. Vezes agora a fração da área ocupada. E a fração da área ocupada está representada por esta seta. Então, se tenho essa superfície e já tenho o processo de fisisorção, então já estou gerando a isoterma, estou aumentando a pressão para uma dada pressão. Antes de ter atingido a monocamada, eu vou ter uma região desocupada e uma região ocupada, que é dado por θL. Tá? Vezes a frequência vibracional do adsorbato, normal à superfície, quando dissolvido, e vezes este termo de aqui, que é onde está embutida, que é a energia de adsorção. Tá? A energia de adsorção. Aqui se fala que a multiplicação desses dois termos é o número de moléculas adsorvidas por unidade de área. Esses dois. Claro, número de moléculas de adsorbato vezes a fração ocupada. E este termo é a probabilidade de uma molécula dissolvida possuir energia adequada para superar o potencial atrativo do líquido da superfície e deixar a superfície. Então, este termo, quanto o outro, são termos cinéticos. Então, ele diz, se são termos cinéticos, no equilíbrio, de fato, nós vamos ter uma situação interessante. Então, no início, quando temos baixa pressão, no processo, quando temos uma baixa pressão, poucas moléculas do adsorvível estão em contato com a superfície. E algumas vão ser adsorvidas, de fato, e se tornar adsorbatos. Quando aumentamos a pressão, o que estamos aumentando é a quantidade de fluido exposto, a quantidade de fluido que tem a capacidade de interagir com a superfície. Mas quando aumentamos muito mais a pressão, então atingimos uma dada condição que chamamos de formação da monocamada, mas essa formação da monocamada não é uma situação, digamos, onde as moléculas estão estáveis e não se mexem, não. Algumas vão dissolver e adsorver, mas sempre vai permanecer essa monocamada, entenderam? Então, a velocidade de dissolção é igual à velocidade de adsorção. E isso será uma dada pressão específica, uma dada pressão onde temos a quantidade suficiente de gás para formar a monocamada e ainda por cima atingimos esse dado equilíbrio. Então, em altas pressões, mais moléculas dissolvem e poucas se dissolvem, mas na pressão adequada temos a monocamada e na condição certa do equilíbrio, as taxas de adsorção e dissolução são iguais. Tá? As taxas de adsorção e dissolução, que são as duas equações que eu mostrei anteriormente, elas se tornam iguais. Mas como dizemos que θ0 é a fração da área desocupada e θ1 é a fração da área ocupada, e como são frações, essas duas devem somar 1, né, que é a área total. Então, θ0 podemos dizer que é igual a 1 menos θL. Está tudo bem. E transformamos isto
né? E θ1 é a fração da área ocupada. E transformamos essa equação de aqui de cima em função dessa fração de área ocupada. Tá? Depois temos uma equação desta forma, trabalhamos esta equação deixando em evidência θ1, ou θL também, e demos a expressão desta forma, correto? A partir disso, dizemos que K é igual a este casinho, que tem nos termos de número de Avogadro, constante universal dos gases, 2π e tudo mais, A, tá? Sobre o termo N da monocamada, aqui é N da monocamada, número de mols da monocamada, vezes a frequência de vibração e a probabilidade, tá? De uma molécula dissolver, superar a energia de absorção. Tá? Então, quando fazemos este termo de K maiúsculo, e o substituímos aqui, então transformamos esta equação 1 na equação 3. Então, substituindo 2 em 3, transformamos uma equação 1 em uma equação do tipo a fração ocupada igual a K maiúsculo P, que é a pressão, ou mais Kp. Tá? A suposição implícita na equação 2 é que a energia de adsorção é constante. Ou seja, não há sítios preferenciais de adsorção. Isso é constante. Tá? Não vai mudar digamos, de um canto, de um platô, de um degrau, não. É tudo igual. Tá? O que implica uma superfície energeticamente uniforme. Mas é uma suposição, não é necessariamente isso que acontece. Mas, a partir disso, chega a uma equação muito válida. Então, este θL é o número de moléculas dissolvidas na superfície sobre o número de moléculas que cobririam uma monocamada. Tá? Essa é a relação matemática mais correta mesmo. Então, já chegamos a essa expressão, e agora... Mas sabemos, então, que este θ1 é igual então, a quê? Considerando uma monocamada, pode-se escrever a expressão anterior como N sobre Nm. Ou seja, o número de moléculas dissolvidas sobre a superfície sobre o número de moléculas que cobririam uma monocamada. Ok? E fazendo o número de moléculas, ou seja, o número de mols, igual a massa sobre o peso sobre o peso molecular, isso pode se transformar em termos de peso, né? No peso onde WM é o peso dissolvido do gás, né? do adsorbato, em relação ao peso adsorvido numa monocamada completa. Ok? Então, posso substituir esse θL por esta expressão de aqui? Posso. Substituo isso na equação, seja, na equação 3, e tenho uma expressão dessa forma. Vou trabalhar essa equação dessa forma para termos uma equação do tipo linear, e esta é a equação de Langmuir. Para as isotermas tipo 1, válida só para as isotermas tipo 1. Então, a princípio, o que eu posso fazer? Então, eu vou ter os dados da minha isoterma. Já sabemos que os dados de isoterma são pontos de pressão relativa versus peso do adsorvido, peso adsorvido. Então, eu posso correlacionar isto com isso. Então, teria uma equação linear, do tipo y é igual a b mais ax, tá? Onde y é a pressão sobre o peso do gás adsorvido, tá? Para uma dada condição. Mas 1 sobre K, sabemos que K é uma expressão desse tipo, onde está embutida a energia de adsorção e tudo mais. E X, nesse caso, aqui seria a pressão. E o coeficiente de inclinação, o coeficiente angular, é igual a 1 sobre o peso da monocamada. Então, a partir disto, tá? Se eu traçar esses pontos, se eu colocar esses valores, vou ter uma linha reta. Eu faço um ajuste, tá? Eu sei que B é o coeficiente linear e A é o coeficiente angular. Caiu. Caiu, tá me ouvindo?
Tá bom. Então, a partir disso, eu posso determinar que o peso da monocamada. Tá? Com a inclinação, eu posso determinar o peso da monocamada. E se eu sei o peso da monocamada, já sei que eu posso determinar o número de mols da monocamada, do adsorbato que cobre uma monocamada, multiplicá-lo pela área de seção transversal da molécula que eu utilizei, e aí eu determino a área. Muitas das técnicas experimentais, elas não te dão um isoterma em função de quê? Do peso do adsorbato, te dão em função do volume do adsorbato. Então, esta equação você pode transformar nesta equação, onde V é o volume adsorvido, tá? Para uma dada pressão relativa, tá? E P é a pressão. Então, eu vou ter vários dados. Eu parto de um isotermo, onde eu tenho vários dados. A gente vai fazer um exercício nas próximas aulas, onde vocês vão ver como se aplicam essas equações e como, de fato, a partir dos dados de isoterma, que são obtidos por um ensaio num equipamento característico, nos permite pegar uma região da isoterma, aplicar a condição de linearização e encontrarmos o coeficiente linear e o coeficiente angular. E com isso podemos determinar o volume adsorvido e depois partimos para a determinação da área. É bem interessante, é bem válida. Isso é a teoria de Langmuir. Então ela é básica, nesse sentido, ela dá para entender praticamente de onde se parte. Mas há uma série de suposições aqui que são bem interessantes. Né? Primeiro que se assume que temos que atingir a monocamada. Tá? Ou seja, tem que se determinar esse valor. Então, o volume da monocamada ou o peso da monocamada? O volume do gás adsorvido como monocamada ou o peso desse gás adsorvido como monocamada? Tá? Essa é a condição. Tá? E é uma condição que, assim, nem sempre acontece, né? Principalmente considerando essa situação que aqui se considera, que toda a superfície é energeticamente igual, né? Os sítios são equivalentes entre si. É uma condição que é muito difícil de acontecer. Bom, então, a partir desse valor daqui, como eu tinha mencionado, precisamos encontrar esse valor daqui. E encontramos facilmente com o coeficiente angular. Tá? Encontramos também K. Tá? A área superficial da amostra pode ser calculada a partir dessa equação. Tá? O número de mols na monocamada vezes AX. O que é AX? A área da seção transversal da molécula de adsorbato, que é um valor tabelado, um valor que já existe. E o número de mols não é nada mais do que o peso sobre o peso molecular, o peso do adsorbato sobre o peso molecular. Então, o peso adsorvido em uma monocamada, pois é importantíssimo essa assunção de que temos que ter a monocamada. Sobre o peso molecular do adsorbato, se for nitrogênio, 28, se for outro gás, oxigênio, 32, assim, porque são moléculas diatômicas, né? Vezes o número de Avogadro, porque se temos um número de mols, precisamos multiplicar pelo número de Avogadro para saber quantas moléculas de fato existem. E é isso, essas moléculas multiplicamos pela área da seção transversal e pronto. É assim que se determina a área superficial específica. Bom, aqui não tão específica ainda, porque não sabemos, temos que dividir ainda pela massa da amostra que se colocou, né, durante o experimento. Mas essa equação mais clássica, válida, e esse é o raciocínio que se segue com a teoria de BET. Tá? Então, Langmuir, ele deu as bases, os alicerces para, a partir desse raciocínio, poder se obter outros modelos muito mais precisos, tá? Muito mais eficientes. Langmuir geralmente dá áreas muito altas, acima do que, de fato, essa superfície tem. Tá? Eu diria que um 20% a mais geralmente dá, ou até 10 a 20%. Então, mas tudo partiu daqui, dessa ideia inicial. E isso faz muito sentido e é bastante interessante, ok? Bom, embora o modelo de Langmuir seja mais estritamente aplicável a uma forma ideal de quimisorção, existem alguns sistemas de física-sorção excepcionais, dando platôs bem definidos que podem ser atribuídos à conclusão da monocamada. Quais são esses? São a isoterma tipo 1. E qual é a isoterma, em que se caracteriza a isoterma tipo 1? Ou seja, que materiais apresentam essa isoterma tipo 1? Materiais microporosos, como zeólitas, por exemplo. Microporosos. Então, a isoterma de Langmuir também, ela representa muito bem o fenômeno de quimisorção.
Tá? Porque embora o fenômeno de quimisorção não se assuma como sendo... É mais aplicável para a quimisorção, por quê? Porque na quimisorção você não tem mais de uma camada. Porque a molécula tem sítios preferenciais, gera ligação com a superfície. De fato, a gerar uma ligação química com a superfície, então não pode vir uma outra molécula do adsorvível e se aderir em cima da molécula que já está quimisorvida. Então, é muito aplicável para esse tipo de isoterma. Isotermas de quimisorção, que são do tipo 1, ou isotermas do tipo 1 mesmo, né? E esse tipo de isoterma também é chamada de isoterma de Langmuir. Essa é a razão desse isoterma. Onde se atinge, né, a uma condição de pressão, onde à medida que se aumenta a pressão, não tem mais a dissorção. Então se assume que já se atingiu a monocamada. Tá? Essa é a assunção que se faz. Não é suficiente para descrever esse modelo matemático ao qual a gente chegou, não é possível ser aplicado para as isotermas do tipo 2 ao tipo 5. Não dá. Ela dá valores totalmente incoerentes. Então não é válido para esse tipo. Por quê? Porque não se conta, né, com os mesoporos, uma parte que é importantíssima, né? Bastante importante. E, de fato, é inviável. Né? Então, somente é válida para quimisorção, muito válida para quimisorção. Medições de área superficial obtidas de isoterma tipo 1 estão sujeitas a incertezas, sim, né? Mas foi o ponto de partida da modelagem matemática desse fenômeno para tentar se encontrar o valor da área superficial específica. Quando aplicada à dissorção física, a isoterma tipo 1 está associada ao preenchimento de poros, de microporos, sem região claramente definida de cobertura monocamada. Então, embora a isoterma tipo 1 seja isoterma muito parecida com a isoterma de quimisorção, há umas certas discrepâncias, né? Porque a gente não sabe se isso acontece, podem ser preenchidos os microporos, mas ninguém sabe se em cima teremos uma monocamada, né? É muito difícil de saber. Então, mas ela dá uma base bem interessante para a seguinte teoria, né? E aqui passamos a teoria de Brunner, Emmett e Teller. Tá? Porque muitos alunos acabam chamando de isoterma BET. Não é BET, né? Porque essa é a sigla de três sobrenomes, de três cientistas. Né? Brunner, ele é búlgaro, então não saberia dizer bem a pronúncia, mas eu acho que é Brunner, Emmett e Teller. Tá? Por isso é a teoria de BET, tá? Que vai gerar uma área também chamada área BT. Tá? Então ela precisa de algumas posições. Primeiro ela diz que a dissorção pode ser dada em multicamadas. Então, multicamadas, ou seja, assim que uma região já foi coberta, em cima dessas moléculas de adsorbato, pode ser formar uma segunda camada, uma terceira camada, sem necessariamente ter sido atingida a monocamada. Essa é uma condição importantíssima. E não necessariamente a segunda camada dissolvida, no adsorbato direto da primeira camada, ela vai cobrir toda a primeira camada, pode cobrir uma fração dela. E a terceira camada é uma fração da segunda, e assim por diante. O sólido não é poroso, tá? As superfícies são homogêneas, mesmo os locais de adsorção, mesma interação. Isso é importantíssimo, não tem jeito, não tem como... Não discrimina, por isso, embora seja um tipo de teoria e de equação, às vezes muito contestada em alguma literatura, é a mais aplicável. É a mais aplicável mesmo. A energia de adsorção na primeira camada é maior que a das camadas subsequentes, independentemente do grau de cobertura. Isso é totalmente certo, porque a interação fluido e sólido, né, ou superfície, ou adsorbato adsorvente, é diferente, é mais forte do que a interação entre as moléculas do adsorbato. Ou seja, a segunda monocamada ela tem uma energia de adsorção menor, né, diferente. A interação entre as moléculas adsorvidas é desprezível, ok? E a aplicabilidade para as isotermas tipo 2, ou seja, são sólidos não porosos ou macroporosos, que já falei quais são esses tipos de sólidos. Isotermas tipo 4, sólidos mesoporosos. E há algumas dúvidas ao respeito disso, mas é aplicada sim para esse tipo de isoterma.
Ok? Bem, então o que assumimos aqui inicialmente? Durante o processo de adsorção física, a pressão relativa muito baixa, os primeiros locais a serem cobertos são os mais energéticos. Tá? Isso que acontece de fato. Embora tenhamos assunções bem claras de que tudo é equivalente. Mas isso que acontece. Locais com maior energia numa superfície quimicamente pura residem dentro dos poros estreitos. Isso é um fato mesmo, né? Por condições eletrostáticas. Locais de alta energia situam-se entre as bordas horizontais e verticais nos degraus de superfície. Também acontece. Então, poros, degraus, cantos, quinas são energéticas. Quinas, principalmente, são lugares energeticamente mais favoráveis. Tá? Onde quer que o adsorbato tenha a oportunidade de interagir com potenciais sobrepostos ou um número maior de átomos de superfície, haverá um sítio de energia mais alta. Tá? Que seriam os degraus. Dúvida, Ana Paula? Não. Bom, então, não implica que ocorra dissolção em locais de menor potencial. Isso é de fato. Então, aqui eu estou mostrando a superfície de uma partícula, onde há dissolção de uma monocamada e não precisa se formar a monocamada em toda a superfície para termos já a formação da segunda, terceira camada ou de multicamadas. Isso que acontece mesmo. Então, essa teoria, ela assume isso, né? Que de fato acontece. Tempo médio de residência de uma molécula adsorvida fisicamente é maior nos sítios de maior energia. À medida que a pressão do adsorbato aumenta, a superfície se torna progressivamente revestida, ou seja, vai aumentando as moléculas adsorvidas no adsorvente, no sólido, né? Antes da cobertura completa da superfície, começará a formação de uma segunda camada e mais alta camada adsorvida. Então, antes dessa formação, como está mostrado no esquema, já pode ter a formação da segunda camada. Não existe pressão na qual a superfície é coberta com exatamente uma monocamada fisicamente adsorvida completa. Então, não há um valor exato. Isso que quer dizer. Há uma faixa de valores onde se assume que acontece isso. Tá? Mas não um valor exato mesmo. Geralmente essa faixa de pressão relativa é 0,05 até 0,3. Tá? Que isso é o que a teoria fala. Você tem que pegar os dados na isoterma desse ponto e aplicar o modelo matemático linear e pronto. E vamos ver o que dá. Basicamente isso. Então, a gente forma isso, basicamente isso, né? Uma camada que interage diretamente com a superfície, depois uma segunda camada, uma terceira, uma quarta. Então, multicamadas de adsorbato. E chamamos de equilíbrio, né? Porque dinâmico, porque embora tenhamos uma camada aqui, não implica que moléculas sejam dissolvidas e adsorvidas. A taxa de dissolução e adsorção é igual. Então, se atinge o equilíbrio tanto para a primeira, a segunda, a terceira ou quarta camada. Essa é a condição de equilíbrio mesmo. Então, a teoria de BET permite a determinação experimental do número de moléculas necessárias para formar uma monocamada. Isso é interessante, mas como se ela não assume que se forma necessariamente uma monocamada, ou seja, que antes da formação da monocamada já temos multicamadas, mas ela permite, ou seja, ela se sustenta ainda em que a monocamada é a que define o valor da área específica, mas que no processo da formação da monocamada eu assumo que há formação de multicamadas. Então, BET, ou Brunner, Tittel, em 1938, estenderam a teoria cinética de Langmuir à dissolução em multicamadas. A teoria assume que as moléculas de adsorbato em multicamadas estão em equilíbrio dinâmico, e com o equilíbrio dinâmico, a localização real dos locais de superfície cobertos por duas ou mais camadas pode variar, mas o número de moléculas em cada camada permanecerá constante. É aquele processo de equilíbrio. Sai uma molécula, volta, entra outra, mas no equilíbrio se mantém a quantidade dessas moléculas. Bom, e da mesma forma como na teoria de Langmuir, durante o processo de adsorção, para cada pressão relativa, ou pressão do adsorvível, né, vamos ter uma região descoberta, que é chamada de θ0, uma região coberta por uma monocamada, pela primeira monocamada, de θ1, uma região coberta pela segunda monocamada, que é θ2,
tá? Uma região coberta pela terceira monocamada, teta 3, e assim por diante, até teta N, tá? Que é multicamada. Na primeira camada, aplicamos a teoria cinética de Langmuir, ou seja, o número de moléculas que a dissolve, ou a taxa de adsorção das moléculas, é igual à taxa de desorção das moléculas. E exatamente igual que a equação de Langmuir, só que na equação de Langmuir ele colocava esta energia de dissolução como simplesmente E. E aqui não, colocamos como E1, ou seja, correspondente à primeira camada. E A1, tá? Que é essa probabilidade, né, de dissolver, então está implícita aqui como A1. Então, taxas de adsorção e desorção iguais para a primeira camada. No caso da segunda camada, teríamos a mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa. Só que aqui é θ1, ou seja, a fração coberta pela fração não coberta. Aqui, a fração coberta pela segunda camada, vezes a fração, aqui seria a fração coberta pela primeira camada. E assim por diante. Tá? Porque aqui estamos vendo o equilíbrio entre a primeira e a segunda camada. Entre a primeira camada e a superfície exposta, nua. E aqui entre a enésima camada e N-1. Tá? Oi. Então, basicamente temos isso. Temos estas condições de equilíbrio para cada uma das multicamadas que se assume existam ou se formem durante o processo de formação da isoterma. Entendendo que isto são vários valores, entenderam? Ou seja, no início temos uma dada pressão, acontece, se atinge o equilíbrio de adsorção, pronto, você tem um volume adsorvido e uma pressão dada. Se aumenta a pressão, injetando mais gás, temos uma pressão de equilíbrio e um volume adsorvido no equilíbrio, temos o segundo valor, e assim por diante. Para cada uma destas condições, vamos ter a formação de uma primeira camada, uma segunda camada, uma terceira camada para cada valor. Essa aqui é a condição mesmo. É disso que se trata essa teoria. E bom, e basicamente para a primeira camada, só para lembrar, né, o que seria isso, né? Aqui θ1 é a superfície, é a fração da superfície ocupada pelas moléculas dissolvidas, aqui pela fração desocupada, tá? Estou botando essa equação daqui, só para lembrar. NM é o número de moléculas de adsorbato em uma monocamada completa de área unitária, que é a mesma equação de Langmuir. Essa é para a primeira camada é a mesma, exatamente igual, tá? Energia de adsorção da primeira camada, frequência vibracional, tá? Aqui coeficiente de condensação, pressão do adsorbato, fração exatamente a mesma, tá? Já no caso da segunda, já correlacionamos, que a segunda, a pergunta seria, por que a segunda não tem a relação da fração exposta sem superfície, da superfície nua, né, sem molécula dissolvida? Porque a segunda monocamada vai estar relacionada com a primeira, ela só para se tornar uma segunda camada, ela tem que se dissolver na primeira. E se dissolve na primeira, então temos que correlacioná-la com a primeira camada, ou seja, a interação, a energia de interação da primeira com a segunda camada. Entendeu? Ou seja, a energia de dissolução da segunda camada, tá? Que é diferente da primeira. É diferente da primeira. Tem outro valor essa energia. A fração desocupada, da segunda camada, a fração desocupada da primeira camada, tá? E o resto permanece muito parecido. Ok? A frequência vibracional, tudo mais, tá? Bom, então, já que temos essas equações e vamos assumir N camadas, então diz que a teoria BT assume que os termos da frequência vibracional, da condensação de energia de adsorção permanecem constantes para a segunda e para a terceira, quarta, quinta, ou seja, para as camadas depois da segunda. Então, se isso é verdade, então a partir da segunda, terceira camada, então já não colocamos o subíndice 2, 3, nem aqui H2, A2, A3, nada disso. Porque assumem-se constantes. Isso faz todo sentido, sim. Tá? Porque a interação entre a primeira camada e a superfície é bem diferente que o resto. Ok?
Usando essa suposição, pode-se escrever uma série de equações usando L como calor de liquefacção. Ou seja, que o calor de liquefacção é interessante, porque aqui teríamos a energia de adsorção, mas quando formamos a segunda camada, de certa forma, nós estamos formando uma espécie de filme líquido aqui. Já temos duas camadas de moléculas. Aqui não podemos estar falando de energia de adsorção, senão de calor de liquefação. Isso aqui se torna, no lugar de E2, E3, se torna L. Tá? Porque segunda, terceira, quarta, quinta camada é como se fosse um filme líquido, né? Um pequeno filme de espessura nanométrica. Mas é condensação, de fato, ou liquefação, que é a mesma coisa. E temos estas equações que já nos ajudam um pouco mais. Em geral, para as camadas, para a segunda e superiores camadas, então generalizamos o termo, tá? Onde θn será igual à última camada, né? A camada enésima. E θn-1 será a fração que não foi coberta. Tudo mais. Isto é constante para a segunda, a partir da segunda, e isso é L também a partir da segunda para a frente. Então, o que fazemos? Partimos desta equação de aqui para a primeira camada, a segunda camada e a terceira camada, e vamos isolar de um lado os termos de θ1 e θ0, que significaria nada mais do que a fração ocupada e desocupada de moléculas na superfície. Ocupadas na superfície, desocupadas na superfície. Ocupadas na segunda monocamada, desocupadas na segunda monocamada, ou seja, na primeira monocamada. E assim por diante. Na primeira correlação, chamou isso de alfa. De aqui para frente, chamou isso de beta. Por que de alfa? Porque vai ter uma diferençazinha aqui. Essa frequência de vibração aqui é diferente, de fato, porque a interação dessa molécula com a superfície não é a mesma que entre as moléculas da segunda e terceira camada, por isso é diferente. E a energia de adsorção também é diferente, porque a interação entre a molécula e a superfície sólida é distinta daquelas que estão nas camadas superiores. Bom, caiu de novo. Bom, retomando então, isolando do lado esquerdo essa fração ocupada e desocupada pela primeira camada, pela superfície, pela segunda camada em relação à primeira, terceira em relação à segunda, e assim por diante. Damos a esses termos uma nova nomenclatura. Alfa, porque é diferente realmente. Beta para o resto, porque é muito parecido. O resto é igualzinho mesmo. A frequência de vibração, o calor de liquefação é a mesma coisa, então isso fica como beta. Aqui se assume que o somatório dos θi, que vai de I igual deve ser de 0, né? A Tn, é igual a 1, ok? Onde 0 é a fração da superfície não ocupada pelo adsorbato. θ1, aquela ocupada pela primeira camada, θ2 ocupada pela segunda camada, fração da terceira e etc. Tá? Então já temos esse ponto de partida. Então, passamos agora para o próximo ponto. Ok. Então temos estas expressões, tá? As mesmas que eu mencionei lá, no slide anterior. Então, já que isto é igual a alfa, eu posso dizer que θ1 é igual a alfa vezes θ0. θ2 é igual a beta θ1 e assim por diante. E já que θ1 é igual a alfa vezes θ0, eu posso substituir esse θ1 aqui, e aqui eu teria θ2 igual a alfa beta θ0, porque estou substituindo isto daqui aqui. E assim por diante, deixando tudo em função de quê? De θ0, que não é nada mais do que a fração da superfície não ocupada por nenhuma molécula de adsorbato. A fração exposta, nua, sem adsorção de nada, ok? E tenho essas 4 equações que eu vou chamar de A, B, C e D, tá? Chamando atenção para esta daqui, né? θn, que é a fração da enésima camada, é igual a alfa vezes beta elevado a n menos 1 vezes a fração desocupada, tá? Seguindo o procedimento de dedução dessa equação. Aí se diz, o número de moléculas adsorvidas no equilíbrio
é dado pela seguinte relação. Então, no equilíbrio, o número de moléculas no equilíbrio vai ser igual ao número de moléculas de uma monocamada vezes a fração da primeira camada. Mais o número de duas vezes o número de moléculas da monocamada vezes a fração da segunda camada. E assim até a enésima camada. Correto? E como tenho este termo do número de moléculas da monocamada, mas por que a monocamada? Ou seja, porque quando eu assumo, assim, se multiplico isto por isso, eu tenho a fração que foi ocupada pela primeira camada, não é? Se o número de moléculas que é ocupado pela monocamada eu desconheço, tá? Mas a fração é de 0 a 1, 0,5, então eu vou ter 0,5 foi ocupada pela primeira camada. Aqui vai ser 0,3, então vai ser 30%. Aqui 0, assim por diante. Por isso que se coloca esse NM no início. Se deixa em evidência e temos este termo daqui. Ok? Tudo bem. E agora dizemos, substituímos θ1, θ2 pelas equações A, B, C e D daqui. Essas equações aqui. E chegamos a essa expressão. E vou descer este NM para aqui, para o lado esquerdo, como denominador, e vou ter uma equação desta forma. Tá? Desta forma. Substituir estas expressões por estas equações. Ok? E depois, deixo em evidência alfa θ 0, que é a fração desocupada, e tenho uma expressão desta forma. Ok? Muito bem. Onde alfa e beta são considerados constantes. Por que são considerados constantes? São considerados constantes de fato, porque para uma dada pressão vou ter um valor de A, de K, de NM constante, frequência de vibração, tudo isso é constante. Tudo isso é constante. Isso não muda para uma dada condição de pressão durante a formação isotérmica. Tá? Isso é constante. Então, se é constante, então vou dizer que a relação entre eles é igual a um coeficiente C. Ou seja, alfa é igual a C vezes beta. Ok? Se alfa é igual a C vezes beta, então, e lembrando aqui, coloquei de novo as equações para vocês lembrarem disto. Ok? Eu posso dizer o seguinte. Então, vou colocar alfa sobre beta, tá? Alfa sobre beta, essas duas equações, vou colocar essas duas equações aqui, alfa sobre beta, e ao colocar alfa sobre beta, defino C. C é uma expressão bem interessante, porque ela correlaciona que a energia de adsorção da primeira camada menos o calor de liquefação, como termos mais importantes mesmo. E é conhecido como a constante empírica da equação de BT. Tá? Então, defino isso aqui e continuo. Ok. Retomando essa equação anterior, então, a partir disto, tá? Substituindo alfa por CB na equação, você substitui este alfa por CB, aqui. Então, eu vou ter uma equação desta forma. Ou seja, CB aqui, o B entra aqui, o B entra aqui, o B entra aqui, o B entra aqui. Então, este 1 de aqui se torna B, B quadrado, B cubo, e assim por diante. Já substituí, tá? Mas a soma desta parte interior matematicamente pode ser representada, então, por uma expressão do tipo beta igual a 1 menos beta elevado a 2. Então, todo este termo, tá? Toda essa série virial, por sinal, se transforma num termo desta forma. Beta sobre 1 menos beta elevado a 2. Correto? Muito bem. Aqui digo, necessariamente, a soma dessas frações de cobertura exposta, monocamada, bicamada, isto é igual a 1. Ok? Onde a fração da superfície não ocupada será igual a 1 menos o resto, que não é nada mais que o somatório de tudo isso, né? Tudo bem? De θ1, θ2, θn. Substituindo a equação 2, tá? Em 2 não. Substituindo a equação 3 em 2, ou seja, esta equação, este θ0, tá? Que é igual a esta expressão, vou colocá-lo aqui. Então, este θ0 vem aqui, nessa expressão daqui. Ok? Agora, substituindo θn na equação
4 por essa expressão daqui. E essa expressão daqui de onde veio? Veio daqui. Falei, para a fração ocupada pela enésima camada, teríamos uma expressão desta forma. Lembrando, falei, vamos lembrar dessa equação. Então, substituindo isto nessa equação daqui, vamos ter uma expressão desta forma. Tá? Chegamos a uma expressão desta forma, para depois, finalmente, estou repetindo aqui a equação, introduzindo alfa igual a CB, tá? Na equação, teremos essa expressão. E a soma de tudo isto não é nada mais do que isso. Da mesma forma, né? A soma de tudo isto não é nada mais do que isto. E finalmente chegamos a uma expressão 5. Essa expressão 5 é basicamente já um ponto bem chave. Onde o número de mols adsorvido sobre o número de mols da monocamada igual a constante empírica da equação BT, vezes beta, que é uma constante também, 1 menos b, beta elevado ao quadrado, e esta expressão daqui. Bom, sabemos que a equação 2, e onde que está essa equação? É esta daqui, tá? Esta daqui mesmo. Ela pode ser rearranjada desta forma, tá? Ou seja, nessa expressão daqui, arranjamos de forma a termos esta expressão e simplesmente substituímos isto daqui por isto daqui. E fazemos essa substituição. Então, temos a equação 5 se torna uma expressão desta forma. Deixamos em evidência θ0, que é a fração não ocupada, e introduzimos esse θ0 na equação. A introdução de θ0 da equação 6 em 2. Em 2 é esta equação 2, esse θ0 na equação 2. E finalmente chegamos a uma expressão desta forma. Ok? Bom, o procedimento é um pouquinho demorado, mas é válido mesmo. Tem toda a sua matemática envolvida, não? Faz sentido. Tem que ser mostrado de onde vem tudo isso. Tá? Quando beta é igual a unidade, isso se torna infinito, tudo bem? Isso pode ocorrer quando se atinge a saturação, tudo bem? Tá? Agora, reescrevendo a equação, reescrevendo esta equação de beta, esta equação daqui, tá? Para P igual a P0, tá? Para P igual a P0, teríamos isto, mas para P diferente de 0, teríamos essa condição, tá? Então, podemos dizer que beta é igual a P sobre P0, porque simplesmente estamos dividindo isto sobre isto, tá? Isso sobre isto, ok? Isto sobre isto. E todos esses termos se eliminam, o que vai ficar de fato vai ser P, porque este termo de aqui energético se elimina, a frequência de vibração se elimina, a NM se elimina, K se elimina, A se elimina, só fica P sobre P0. P sobre P0. Ok? E introduzimos então esse beta como sendo P sobre P0 nesta equação que foi definida aqui e chegamos a uma expressão desta forma. Agora temos uma expressão do número de mols adsorvidos para uma dada condição sobre o número de mols da monocamada, que deve ser um valor constante, V é igual a constante empírica, P sobre P0, 1 menos P sobre P0 e todo esse termo daqui. Já temos uma expressão mais viável. Por quê? Porque esta equação daqui pode ser trabalhada de forma a transformá-la não em função de número de mol adsorvido sobre número de mol na monocamada, senão o peso do gás adsorvido sobre o peso na monocamada, e reorganizamos essa equação para obtermos a forma linear dessa equação. E a forma linear dessa equação é deste tipo. Ok? Temos o peso dissolvido, peso da monocamada, constante empírica, pressão, uma dada pressão de uma condição de pressão, na formação da isoterma, a pressão de saturação, tá? E tudo mais. É uma equação do tipo y igual a b mais ax. Y, esse valor a gente tem, esse valor a gente encontra, que é o coeficiente linear, e esse valor é o coeficiente angular. Com isso, a gente já tem a linearização da equação. Então, a equação de BT é basicamente esta.
Que muitos experimentos não dão em função do peso adsorvido, dão em função do volume do gás adsorvido. Então, é só transformar o peso em termos de volume do gás adsorvido. Volume do gás adsorvido para mandar a pressão. Então, olha, tem que considerar que esta equação é representada por cada pressão na isoterma, cada pressão relativa, cada P, isso é constante, né? Mas para cada pressão corresponde um valor de volume adsorvido ou de peso adsorvido. Para cada um desses valores. Por isso que com cada um desses valores é possível se transformar esses valores de adsorvido, temos a pressão relativa, podemos obter vários dados e construir uma curva linearizada. E dessa forma temos que o coeficiente linear e o angular, e aí já temos um ponto de partida muito interessante para continuar com o cálculo. E esta equação é muito, muito válida mesmo. Tá? Bom,